Olá! Esse vídeo vai tratar da prevenção e reconhecimento de algumas das principais infecções no domicílio. Nós vamos abordar a infecção do trato urinário e a importância de um dispositivo, infecção pulmonar e infecção da corrente sanguínea também relacionada ao catéter. Como prevenir a infecção urinária? Nós sabemos que o uso de sonda vesical de demora é mais frequente no paciente crítico, mas também pode ser usado em outros ambientes, como no pronto-socorro, centro cirúrgico e até no domicílio. Mas nós não podemos esquecer que ela é uma porta de entrada importante, principalmente para bactérias. E, portanto, a sua indicação deve ser adequada, como, por exemplo, a impossibilidade de uma micção espontânea, ou o monitoramento do débito urinário na instabilidade hemodinâmica, ou mesmo nas primeiras 24 horas de pós-operatória, exceto cirurgia urológica, que pode precisar de mais tempo. E também nas lesões por pressão, estágio 4 nas mulheres. O tempo de utilização também deve ser correto e, portanto, a avaliação permanente da necessidade de manter a sonda vesical de demora deve ser sempre feita. Se a sonda vesical de demora é porta de entrada para as bactérias, então vamos falar sobre as barreiras estéreis na inserção do catéter. Primeiro, a higienização das mãos conforme os 5 momentos indicados pela OMS, antes de tocar o paciente, antes de realizar o procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. Após a lavagem correta das mãos, deve-se seguir a inserção do dispositivo com técnica asséptica, materiais estéreis e gel anestésico de único uso. A higiene do meato uretral deve ser feita antes da inserção do catéter, caso a passagem seja diária. A fixação do catéter na região inferior do abdômen, em homem, e na raiz da coxa da mulher, deve ser feita também. E a bolsa coletora deve ficar abaixo do nível da bexiga, mas nunca apoiada no chão. E por fim, também é importante reconhecer precocemente os sintomas de infecção urinária, que vão desde a dor abdominal baixa até a urgência urinária, disúria ou dor para urinar, hematúria, que é a perda de sangue na urina, incontinência urinária e febre. A prevenção da pneumonia comunitária, sobretudo nos idosos, se inicia com as vacinações. Vacinação para pneumococos, vacinação para influenza, para Covid-19. Para os pacientes acamados, a importância de manter uma fisioterapia respiratória adequada, de uso racional de antibióticos, porque é bem significativa a mortalidade pela pneumonia. É a segunda causa mais comum de infecção em home care e é causa comum de reinternação hospitalar. Aqui nós destacamos os principais fatores de risco: a debilidade do idoso frágil, o declínio cognitivo, desordens da deglutição que podem favorecer a pneumonia aspirativa, a presença de doenças pulmonares crônicas obstrutivas, o DPOC ou a asma, a idade avançada, uso prolongado de sonda nasointeral, traqueostomia e pacientes do sexo masculino. Uma forma de prevenir a colonização é otimizar a capacidade pulmonar com exercícios regulares, fortalecer a resistência à telectasia e manter a resistência à infecção, com higienização das mãos, boa higiene oral após as refeições, alimentação saudável e o uso sempre racional de antibióticos. Nós podemos reconhecer a pneumonia quando o paciente apresenta tosse produtiva, tosse com dor no peito ou dor pleurítica, febre com sudorese, fadiga, indisposição, cefaleia,
náusea, perda do apetite, falta de ar, e na radiografia simples de tórax podemos identificar uma opacificação unilateral com broncograma aéreo. Como prevenir a infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter venoso central? Nós sabemos que é mais comum que pacientes hospitalizados ou pacientes críticos usem esse catéter, mas também no home care ou casa de repouso existem pacientes que podem receber nutrição parenteral por esses catéteres ou mesmo que fazem quimioterapia ambulatorial ou tratamento dialítico, por exemplo. Geralmente, no ambiente hospitalar, se prefere o catéter de curta permanência, que é o catéter venoso central, ou o catéter venoso periférico, ou mesmo o PIC. Já no domicílio, se prefere o catéter de longa permanência, que pode ser um catéter semi-implantável, Broviac, por exemplo, ou um catéter totalmente implantável, que é o Portocat. O PIC pode transitar bem tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente domiciliar. As diretrizes internacionais para a prevenção de infecção da corrente sanguínea relacionada com catéter venoso central de longa permanência preconizam algumas atitudes que apresentam um grau de evidência bastante elevado, como a educação da equipe multi que vai tratar desse catéter, a lavagem correta das mãos antes de passar e de manipular o catéter, a passagem do catéter e os curativos com clorexidina a 2%, e o tipo de catéter tunelizado para o domicílio e de uma única via é o de melhor grau de evidência, a desinfecção dos conectores, o uso de taurolidina em pacientes que apresentam infecções de repetição, curativos do catéter uma vez por semana são as principais medidas de prevenção. Então, nós vimos que as principais barreiras na passagem do catéter começam com a lavagem correta das mãos, o uso de clorexidine, que deve esperar 30 segundos para que seque bem a pele antes da passagem do catéter, a paramentação com essa barreira física importante aí, gorro, máscara, avental, luvas estéreis. Campo cirúrgico deve fazer parte também desse protocolo de garantir uma barreira na passagem do catéter. E o curativo, de preferência, esses curativos transparentes, que pode ser avaliado com bastante cuidado diariamente e a sua troca ser a cada 7 dias. Também é importante garantir barreira no manuseio do catéter e ele começa também com a lavagem correta das mãos, com a desinfecção das conexões por 15 segundos aqui, fricção mecânica também dos soros, soluções antissépticas sempre alcoólicas aqui, cobertura estéreo transparente e proteção do catéter na hora do banho. Isso é bem importante. Como reconhecer a infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter? Primeiro faz-se a inspeção do sítio de entrada. Se tiver sinal de infecção, vai ter uma vermelhidão e às vezes até secreção purulenta. Também pode aparecer infecção do túnel subcutâneo, a área vai ficar endurecida, vermelha e também pode ter secreção. Ou infecção do catéter totalmente implantável, onde a gente pode observar até a exposição do porte, como a gente vê na terceira imagem. É muito importante que sejam colhidas culturas. De que forma a gente colhe cultura nesses pacientes? Quando o catéter é retirado, deve-se proceder à cultura da ponta interna do catéter e uma hemocultura colhida em veia periférica. Se ambas são positivas, está feito o diagnóstico. Se o catéter não é retirado, deve-se proceder à hemocultura pareada, que é a hemocultura central colhida pelo catéter e hemocultura colhida em veia periférica.
Se ambas estão positivas, também está feito o diagnóstico. E vamos checar se o paciente tem sinais de sepse. Nós podemos usar o Quick SOFA, que é uma ferramenta rápida que pode ser feita à beira-leito. E tem 3 discriminadores: a alteração mental, com Glasgow abaixo de 15, 1 ponto, a taquipneia, com frequência respiratória maior ou igual a 22, 1 ponto, e hipotensão, com pressão arterial sistólica menor ou igual a 100, 1 ponto. Se tiver de 0 a 1 pontos, sem risco, 2 a 3 pontos, risco alto de evoluir mal. Bom, pessoal, nós fizemos uma revisão rápida de como prevenir a infecção urinária, a infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter e a pneumonia comunitária, e como reconhecer quando essa barreira de algum modo foi quebrada e ocorre a infecção. Vejam e revejam quantas vezes precisar esse vídeo. Até a próxima, pessoal!